Quando o governo brasileiro vai lá na Hungria participar da segunda Conferência Internacional contra a Perseguição Cristã e admite que colocou a religião no processo de formulação de políticas no Brasil, eu só consigo me lembrar de uma frase: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Olá, eu sou Maurício Ricardo, você me ajuda a fazer vídeos inscrevendo-se, ativando as notificações, dando like ou dislike e comentando. Se eu fosse ateu, talvez nem comentasse o tema, porque eu não saberia como é ter uma religião no Brasil e provavelmente alguém ainda viria me dizer que eu não tenho lugar de fala. Mas eu tenho até um altarzinho aqui meio ecumênico na minha frente, então eu vou falar assim. Nem nos meus piores sonhos eu acreditava que o Bolsonaro tivesse falando sério quando disse que ia governar para a maioria e a minoria teria que se curvar. Na minha interpretação, e pode jogar a culpa em mim, porque lidar com a culpa é parte da minha formação judaico-cristã, eu achei que era retórica de campanha, para agradar a família conservadora cristã que era e é a principal sustentação da figura dele, Bolsonaro. Porque quando a gente fala do governo, não do Bolsonaro como pessoa, a gente vê que a sustentação vem de um tripé. A família conservadora bolsonarista, os adeptos de uma política econômica mais liberal e de uma política fiscal mais responsável para melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos, e, claro, os antipetistas que não suportam ver o Lula com aquela cara de não fui eu quem soltou o pum, quando ao término do ciclo do seu partido no poder, o Brasil estava em recessão e com 14 milhões de desempregados. Isso é fato, não foi o CQC e o Super Pop sozinhos que botaram o mito no poder, nem o tio do WhatsApp, nem a Lava Jato. Foi isso tudo e a crise econômica, e a incapacidade dos adversários de enxergar o tamanho desse Brasil conservador cristão com quem o Bolsonaro já vinha dialogando. É com esse público, não todo, mas a parte mais radical dele, que o governo conversa quando diz um absurdo inconstitucional como esse que o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, embaixador Fábio Mendes Marzano, falou lá na Hungria. Abro aspas. Uma das principais mudanças conduzidas pelo governo Bolsonaro foi exatamente colocar a religião no processo de formulação de políticas no Brasil. Fecho aspas. Isso não pode, está na Constituição. Não pode no mesmo nível em que não se pode prender condenado em segunda instância. Espera aí que eu arrumo um exemplo menos polêmico. Não pode como não se pode matar em discussão de torcida de estádio? Bater em mendigo dormindo ou acordado? Ter escravo em casa? Está lá no artigo 19 da Constituição que é vedado ao Estado tanto atrapalhar as igrejas e cultos quanto manter com eles, igrejas, cultos e seus representantes, alianças. Isso é o Estado laico, entende? Eu não te atrapalho, cristão, budista, hinduísta, umbandista, espírita, mas também não me alio a nenhum de vocês, sejam maioria ou minoria. Porque governar só para a maioria também é inconstitucional. Isso também está claríssimo na Constituição, que nesse mesmo artigo 19 diz que é proibido criar distinções e preferências entre brasileiros. Quer ir lá apoiar os cristãos perseguidos porque somos um Estado que constitucionalmente não persegue ninguém? Tudo bem. Vamos espalhar essa boa ideia pelo mundo. O mundo está precisando. Apoiar cristãos perseguidos, muçulmanos perseguidos, judeus perseguidos. Mas ir lá na Hungria, botar azeitona na empada do primeiro-ministro Viktor Orbán, um Bolsonaro com esteroides, que está sendo processado pela União Europeia por atentado ao Estado Democrático de Direito, e ainda confessar a prática do que é um crime aqui no Brasil, colocar a religião nas políticas de governo, é cuspir na cruz de Cristo. E eu ainda não falei o pior, vou abrir aspas de novo para o que o secretário disse lá na Hungria. A liberdade religiosa não é somente o direito de praticar uma religião, mas o direito de manifestar, debater e defender a fé, e mesmo de tentar converter aqueles que não têm uma religião. Claro, não pela força, mas mostrando a verdade real. Cara, isso aqui é muito bizarro, é muito Handmaid's Tale, o Conto da Aria, aquela série de ficção sobre os Estados Unidos como um governo cristão totalitário. Converter quem, cara pálida? Que verdade? Se cada religião professa uma verdade diferente, qual delas você vai mostrar? Isso para mim é o cúmulo do absurdo. De todos os rompantes autoritários do bolsolavismo, esse é o pior. Porque se é metafísico,
é questão de fé, não pode ser chamado de verdade, a não ser para quem já crê. E se essa conversão significa, como fica óbvio, conversão ao cristianismo, ela abre porta para um Estado autoritário, sim, porque a maioria das igrejas cristãs é até bastante tolerante com os pecados dos seus fiéis. Ela perdoa, ela abraça, mas o Estado nunca é assim. Com ele vale a letra fria da lei, né? Se o Supremo Tribunal Federal um dia for discutir direito dos gays, das mulheres, dos divorciados, com base na Bíblia e não na Constituição, corra para as montanhas. Inclusive você, Bolsonaro, que está no 3º casamento. Não pode. Tem hora que eu realmente não acredito que eu estou vendo essas coisas. O Brasil está longe, geograficamente, dos problemas dos refugiados islâmicos, que é a verdadeira causa na Europa dessa onda nacionalista e xenófoba. Então, o que pretende o governo Bolsonaro? Manter e ampliar seu apoio junto àquela perna do tripé que eu falei, que são os conservadores cristãos, especialmente evangélicos, que devem ultrapassar os católicos em número de fiéis em muito pouco tempo. Não faço aqui nenhuma crítica aos religiosos ou à religião. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que vocês estão sendo usados num projeto de poder. Quem está comigo? São eles? Opa! Jesus acima de todos. E 38 pro resto, tá ok? 38. Tão cristão. É um absurdo. Jesus era isentão, gente. Ó, João 6,15. Sabendo que estavam para vir e apoderar-se dele para o fazerem rei, Jesus retirou-se novamente para o monte sozinho. Me inclua fora dessa. Lucas 20, 21. A César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus. Governo lá, ele cá. O Brasil já é uma maioria cristã. Mais de 80% dos brasileiros se declaram cristãos. O convívio entre ateus, cristãos e praticantes de outras seitas é harmônico. Tem casos isolados de agressão, especialmente contra as seitas de matriz africana. Mas ainda convivemos bem. Alimentar essa tensão religiosa aqui como política estatal é uma irresponsabilidade que ameaça a nossa identidade cultural. Se o secretário que é embaixador quer ter o livre direito de converter os infiéis, começa pela China, nosso maior parceiro comercial. Acho mais fácil ele voltar convertido ao comunismo depois de um ano de tortura num campo de reeducação, mas o que não falta no cristianismo são belas histórias de mártires. Bora ser mais um, secretário? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike e comente, porque é muito importante. E não deixe de prestigiar minha coluna no UOL, o link está no post fixado, e nesse link eu também sempre conto por que eu coloquei qual disco no fundo. Vale a pena ver. Tamo junto.